Você se interessa por geopolítica, mas não sabe por onde começar? Fica aqui comigo que esse vídeo é o caminho que tu estava precisando. Desde que eu criei o canal, várias pessoas me pediram dicas de leitura para quem está começando, para quem se interessa pelo assunto, mas não sabe por onde começar a estudar. Esse foi um dos temas que mais apareceu quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo por sugestões de temas que as pessoas gostariam de ver tratados aqui no canal. Então vamos lá. Por onde começar a estudar geopolítica logo depois da vinheta do canal? Antes da gente começar, aqueles avisos de sempre aqui no canal. Se você gosta do meu trabalho, do conteúdo produzido, se você pode e se você quer contribuir financeiramente com o canal, a minha chave Pix vai aparecer agora na tela aí para vocês e o QR Code também para o Pix vai ficar aparecendo no cantinho da tela durante todo o vídeo. Se você quiser ajudar de forma recorrente, está aparecendo na tela aí agora o link para o meu Apoia-se, a plataforma de apoio financeiro mensal, onde você se cadastra e escolhe um valor fixo a ser doado todo mês pelo seu cartão de crédito. Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema, tem outras formas de ajudar o trabalho que eu faço aqui. A primeira delas é curtir esse vídeo. Então você, enquanto está vendo aí essa introdução, já curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho das notificações, que aí o YouTube entende que esse é um canal interessante, um canal que as pessoas gostam, tem interesse e recomenda para mais pessoas. Mas sem mais enrolações, vamos embora para o que interessa. Normalmente a gente fica meio perdido diante de um novo tema de estudo, um novo tema de interesse, sem saber por onde começar. E é ruim demais quando a gente entra nessa sozinho. Por mais que, se você quiser se especializar num tema, você vai ter que quebrar a cabeça, listar a bibliografia, rastrear um livro pelo outro, leu aquele livro, viu a citação de um autor e foi atrás e procurou e chegou naquele livro numa língua obscura que você não fala, não lê, não entende. Não precisa ser sempre assim. E muito menos quando você ainda não está querendo necessariamente se especializar naquilo. Você é mais curioso ou está começando. É por isso que eu separei essa lista com 5 livros para quem está precisando do caminho das pedras afiadas e pontiagudas da geopolítica. Olha só, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um comentário fixado com a lista de todos os livros que eu mencionei, os links para comprar esses livros e também os links para acessar o resto dos materiais que eu for recomendando ao longo do livro. Todos esses links vão estar reunidos no comentário fixado abaixo do vídeo. Mas antes de começar, eu quero dar uma dica. E que dica é essa? Procurem os livros que vocês querem comprar em sebos. Vale muito mais a pena. Sai mais barato, você conhece novos sebos e se tudo der certo, você consegue até ficar amigo do livreiro, uma amizade útil com quem entende do assunto, de repente rende até um desconto ou uma indicação que você não conhecia. Caso ainda assim você esteja sem dinheiro para comprar, uma opção muito boa são as bibliotecas públicas. Hoje eu estou morando aqui em São Paulo, é por isso que eu estou com essa roupa de frio aqui. E aqui em São Paulo a rede de bibliotecas públicas é bem extensa, embora não seja grande o suficiente para o tamanho da cidade. Mas eu sei que isso inclusive não é possível para todo mundo, porque a maior parte das outras capitais não tem uma rede de bibliotecas tão extensa assim. E se você não mora em capital, aí é que muito provavelmente a disponibilidade de bibliotecas é ainda menor. Infelizmente, isso é parte de algo que acontece de caso pensado, que é o nosso país nunca incentivou uma cultura do livro, nunca incentivou o gosto pela leitura na população em geral. E é por isso que a maioria das pessoas hoje vê, e é por isso que, inclusive, o livro também é tratado assim, é tratado quase como um artigo de elite, ou no mínimo elitizado, para quem tem tempo, para quem é iluminado, para quem é culturalmente mais rico e por aí vai. Mas não necessariamente precisa ser assim. Ao contrário dessa visão elitizada sobre o livro e sobre a leitura, uma visão elitizada que quem tem dinheiro também gosta
de reforçar, gosta de se sentir diferente porque é mais culto ou tem mais cultura. O livro ele não precisa ser algo supérfluo, muito menos item de colecionador, um objeto sagrado que não pode ser riscado, não pode ser empilhado, não pode ser dobrado. O livro ele precisa ser uma arma, ele precisa ser uma ferramenta, um meio para alguma coisa, não um fim em si. Para se aprofundar nessa discussão, já que o tema desse vídeo não é necessariamente esse, mas para se aprofundar nisso, eu tenho duas recomendações para vocês. A primeira recomendação é o texto Ser Pobre e Leitor no Brasil, um manual prático para o livro barato, do meu amigo Pedro Marin. Esse é um daqueles textos tão bons que tu lê e pensa, eu queria ter escrito isso. A segunda recomendação é um vídeo, também de um amigo meu, Jones Manuel, que é o vídeo O Ensino de Literatura e a Escola Brasileira. É difícil ler Machado de Assis? Esse é um vídeo que surgiu no meio de uma discussão que sempre reaparece lá na rede da saúde mental, o Twitter, que é a discussão sobre será que deveria passar Machado de Assis nas escolas públicas? Será que os alunos de escola pública conseguem ler Machado de Assis? Ou será que era melhor passar um Harry Potter de repente? A galera nem percebe que dizer para não ensinar algo difícil, e às vezes nem necessariamente é difícil, só precisa de algo antes. A galera não percebe que isso é, a priori, naturalizar a precariedade do ensino, é tratar pobre como burro de nascença e que não vai entender, então por isso é melhor nem passar. Tanto o texto quanto o vídeo vão estar aqui no comentário fixado. Sugiro que vocês deem uma conferida, o material é muito bom e faz a gente pensar bastante coisa sobre o nosso país. Tá bom, mas eu já tô enrolando demais, então vamos partir para as nossas recomendações. O primeiro livro é esse livro aqui, ó. Quem tem medo da geopolítica? Ele foi escrito pelo professor Leonel Itaúsu Almeida Melo. O professor faleceu em 2013, aos 67 anos. No ano que ele morreu, eu tinha 16 anos, só vim conhecer a obra dele muito depois. Foi um comunista, militou na ALN, a Organização de Marighella, durante a ditadura militar, combateu a ditadura militar na luta armada, ficou preso por um ano no DOI-CODE, foi torturado. Alguns anos depois, ele dá aula num cursinho bem famoso, o cursinho Equipe, onde ele dava aula de História Geral. Depois ele seguiu carreira acadêmica e deu aula no Departamento de Ciência Política da USP. E olha, ele escreveu bastante coisa boa, procurem mais sobre ele. Tem livros sobre a geopolítica da América do Sul, geopolítica da Bacia do Rio da Prata, e esse livro, Quem Tem Medo da Geopolítica, eu considero o melhor livro de introdução ao assunto. Olha só, ele é um livro que é curto, ele tem 200 páginas, é um livro leve, uma escrita leve, não tem aquela escrita pesada, acadêmica, maçante na maioria das vezes. E é um livro que, além de falar ali as origens da geopolítica como área de conhecimento, sempre tem em mente, sempre lembrar que geopolítica não é sinônimo de atualidades, das coisas que estão acontecendo no mundo. Na verdade, as coisas que estão acontecendo no mundo são expressões de uma ou outra geopolítica, de uma ou outra teoria geopolítica dos estados, dos países, nações e dos diversos povos do mundo. Então, esse livro aqui, se você está começando, se você quer um livro para ler sobre o assunto, antes de tudo, compre esse. Ele vai discutir e discutir de uma maneira bem boa as origens da geopolítica, como eu já falei, mas principalmente ele vai discutir sobre como depois da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica como área do conhecimento, como mobilização dos conhecimentos geográficos, políticos, dos conhecimentos históricos, vai ser muito associada à Alemanha nazista. Porque na Alemanha nazista se desenvolve uma teoria geopolítica que fica muito famosa no mundo da época e posteriormente. Mas a grande premissa do professor Leonel no livro é: se depois da Segunda Guerra Mundial a geopolítica foi quase banida das universidades e virou o patinho feio do conhecimento geográfico e político, ela continuou sendo utilizada pelos diversos estados nos seus planos de expansão, nos seus planos de dominação. Então, de certa forma, banir esse conhecimento, ignorar esse conhecimento, tratá-lo como algo feio
um conhecimento do qual a gente não deve se apropriar. Inclusive, tem uma declaração bem famosa, uma frase bem famosa de Nelson Werneck Sodré, talvez o maior historiador da história do Brasil, para mim, pelo menos. Mas Sodré, vivendo ali o pós-Segunda Guerra Mundial e sendo contemporâneo daquele momento em que a geopolítica foi abraçada pela Alemanha nazista, ele falava que a geopolítica era a arma do fascismo. E de certa forma, sim, a geopolítica foi a arma do fascismo. A geopolítica hoje é a arma do imperialismo estadunidense, mas o conhecimento geopolítico, o pensamento estratégico, ele pode e ele já foi mais de uma vez mobilizado para combater esses mesmos que fazem uso dele. E aqui a gente entra na nossa segunda recomendação. O livro A Geografia Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, do francês Yves Lacoste. Se você acompanha aqui o canal, você já me viu falar desse livro. Se você acompanha aqui o canal, você me viu falar desse livro naquele vídeo Para que serve a geopolítica. Nele, o francês Yves Lacoste vai fazer uma discussão justamente nessa linha que eu falei aqui para vocês. Se a geopolítica nasce como uma ferramenta do imperialismo, nasce como uma teoria dos estados imperialistas, da expansão colonial dos estados, ela não necessariamente tem que ser sempre assim, ou melhor dizendo, nada impede que esse mesmo conhecimento seja instrumentalizado contra o imperialismo, contra o fascismo, contra o colonialismo e a favor da emancipação dos povos. Então, esse é um livro que vai mostrar como a geografia e a geopolítica, por extensão, sempre foi um saber estratégico, sempre foi um saber aplicado, sempre foi um saber dos estados maiores, dos exércitos e dos estados da história. Por muito tempo, essa disciplina sequer foi ensinada nas escolas, era um saber restrito aos exércitos, aos estados, porque era um saber estratégico que dizia respeito a informações sobre o seu país, a informação sobre sua economia, sua população e informações sobre outros países, países vizinhos, amigos, inimigos, países e territórios que eram alvo de cobiça das potências do planeta. Mas hoje a gente chegou num momento que esse saber, que continua sendo estratégico, é visto quase como um saber estéril. Poucas pessoas percebem o quanto a geografia poderia nos dar chaves de atuação, chaves de ação e chaves de entendimento do espaço onde a gente se desloca, para onde a gente vai para trabalhar, para onde a gente vai para estudar, o caminho que a gente percorre para chegar em determinado ponto. Então, diante dessa grande quantidade de informações sobre o mundo de hoje, poucas são as pessoas que sabem aproveitar essas informações. Então, leiam esse livro. A geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Esse é um livro esgotado nos sites de venda. É um livro que há muito tempo não tem uma reedição, mas você consegue encontrar ele na estante virtual. Já ouviu falar na estante virtual? É uma plataforma online de sebos. Então, sebos do Brasil inteiro podem cadastrar suas lojas na estante virtual e vender a partir de lá. A estante virtual já foi melhor, o site já foi melhor, a dinâmica da plataforma já foi melhor, mas ela foi comprada pela Magazine Luiza há uns anos atrás e hoje não está tão boa. Mas o que é que eu faço? Sempre que eu quero um livro, eu procuro se está disponível na estante virtual e se tem algum sebo perto de onde eu estou. Se tiver, eu vou lá e compro no sebo. Se não tivesse, só tiver sebos em outras cidades, em outros estados, eu compro pelo site mesmo. Então essa é uma opção. Eu sei que tem esse livro lá na estante virtual, porque eu inclusive pesquisei antes de gravar esse vídeo. O terceiro livro, pessoal, que eu quero indicar para vocês aqui, já é um livro um pouco mais extenso. Trata-se do livro Geografia Política e Geopolítica, Discursos sobre Território e Poder, do professor Vanderlei Messias da Costa, professor do Departamento de Geografia da USP. É um livro que eu não tenho aqui comigo, eu li o exemplar da Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, mas é aquele tipo de livro que você precisa ter em casa se você se interessa por esse assunto, porque você vai sempre voltar nele, você vai sempre consultar esse livro novamente, é aquele livro de consulta, porque tem tanta informação compilada, tanta informação condensada, que você vai estar sempre consultando. Como eu não pude comprar esse livro ainda, o que é que eu fiz? Eu fiz um fichamento do livro, separei as principais informações, principais citações, principais passagens. O fichamento ficou com quase 100 páginas, inclusive. Se você assiste aqui o canal, gosta do que eu falo, quer ajudar
Na preparação dos vídeos, quer ajudar com material para isso, eu tenho uma lista de livros na Amazon que eu vou deixar no comentário fixado. Lá vai ter uma série de livros que eu separei, que eu tenho interesse, que eu quero comprar para preparar os vídeos aqui do canal. Então, se você quiser, tiver interesse, você pode selecionar um desses livros e me dar de presente. Aí, nesse caso, comprando pela lista, eu recebo o livro no meu endereço sem precisar passar meu endereço, porque isso não seria também nem um pouco seguro. Mas, como eu falei, é um livro que você sempre volta nele. É um livro que faz uma reconstrução cronológica dos principais debates, o surgimento da teoria geopolítica desde seus primórdios. Lá com Hatzel, na Alemanha, fala muito sobre Mackinder, que é o autor mais importante da geopolítica. Passa pelo período entre guerras, passa pela Segunda Guerra Mundial, a geopolítica nazista com Haushofer, e faz uma discussão sobre diversos outros países, como a geopolítica foi recebida na França, na União Soviética, faz uma discussão durante a Guerra Fria e do pós-Guerra Fria. E mais importante também, ele traz uma série de autores da geopolítica do Brasil, autores que trataram de tentar elaborar uma geopolítica do Brasil, uma teoria geopolítica para o nosso país. Ele também faz esse resgate. E, para além disso, ele toca em diversos temas que a maioria desses manuais não toca. Um exemplo desses temas é a questão nacional dentro do marxismo. O professor Vanderlei, no livro, vai reconstruir o debate marxista sobre a questão nacional, desde os tempos de Marx, passando pela Segunda Internacional, pela ruptura a partir de Lenin e a criação da Terceira Internacional. Então ele vai fazer um debate muito rico, muito interessante e com informações que a gente não encontra na maioria dos livros sobre geopolítica, não. Eu falei no início que seriam 5 livros, né? Mas vamos fazer 6. E os 3 livros são do mesmo autor. Um autor que eu gosto muito, um autor que é referência para mim, que tem livros sobre diversos temas, um brasileiro. Ele é um dos melhores pensadores do mundo no tema e certamente o melhor brasileiro que trata desse assunto. O nome dele é Luiz Alberto Moniz Bandeira, esse que está aparecendo aí na tela para vocês agora, ou simplesmente Moniz Bandeira. Cientista político, historiador, Moniz Bandeira ele morreu em 2017, 8 anos atrás. Sempre foi um intelectual ativo politicamente. A militância política de Moniz Bandeira, inclusive, fez dele um dos inimigos da ditadura militar iniciada depois do golpe de 64. Depois do golpe, ele se refugiou no Uruguai junto com o presidente João Goulart, mas acabou voltando para o Brasil de maneira clandestina, para atuar aqui no Brasil de maneira clandestina. Foi preso por ordem do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR. Sempre foi muito próximo de Brizola, esteve com ele no exílio no Uruguai, esteve com ele no exílio nos Estados Unidos, trabalhou com Brizola no governo do Rio de Janeiro. Inclusive, essa foto estilosíssima dos dois que está aparecendo na tela aí para vocês agora é durante o período que eles estavam nos Estados Unidos. Ele deu aula em universidades do mundo inteiro e escreveu muitos livros sobre muitos assuntos diferentes. Mas aí eu vou recomendar 3 para vocês aqui, todos voltados, nesse caso, para entender o mundo contemporâneo, para entender o mundo de hoje. E os 3 primeiros livros foram livros mais introdutórios e teóricos sobre a área do conhecimento, agora vão ser livros para a gente entender o mundo de hoje. O primeiro deles é esse livro aqui, Formação do Império Americano, da Guerra contra a Espanha à Guerra do Iraque. O título já é autoexplicativo e esse é o melhor livro que eu conheço sobre a formação dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 2005 e trata da formação dos Estados Unidos desde as 13 colônias inglesas até a Guerra do Iraque, até a véspera da publicação do livro. E esse livro é especialmente interessante pela atenção dedicada ao pós-Guerra Fria, que é simplesmente o momento que constrói esse mundo que a gente tem hoje. Esse livro tem uma questão, inclusive, que é nele, Muniz Bandeira faz uma defesa e adota a teoria do imperialismo de Kautsky. Kautsky foi um autor alemão, um marxista alemão, que é mais conhecido pela polêmica de Lenin com ele do que pela sua própria obra. Lenin vai escrever e vai desenvolver sua teoria do imperialismo confrontando a teoria do imperialismo de Kautsky. Muniz Bandeira vai adotar a teoria do imperialismo de Kautsky, que vai dizer que para o mundo pós-Segunda Guerra, e especialmente para o mundo pós-Guerra Fria, a teoria do imperialismo de Lenin
não serve mais. Esse é um debate que eu quero fazer aqui no canal, inclusive. Para isso, eu precisava estudar Kautsky, precisava ler Kautsky para entender por que Lenin polemizou com ele, por que Lenin combateu a teoria dele. Para isso, eu fui falar com uma amiga minha que mora na Alemanha para comprar esse livro aqui, ó. Não sei nem se vai dar para ver o título, porque é um título meio apagado. É um livro de 1937, publicado na Alemanha. Vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada, ó. E traduzindo, porque eu não vou ousar ler em alemão aqui, é Socialismo e a Guerra. E aí é um compilado de textos de Kautsky sobre imperialismo e sobre guerra. É um livro que tem suas 700 páginas e está todo escrito em alemão. E eu não leio em alemão, ou melhor dizendo, eu até tento, mas de uma frase eu entendo uma palavra e olhe lá. Mas é isso, eu comprei o livro querendo reconstruir esse debate, querendo entender, e especialmente curioso pelo que ele escreveu no pré-Segunda Guerra Mundial. Ele morre em 1938, e nesse momento todo mundo já sabia que ia ter uma guerra mundial, viu, minha gente? Ninguém foi pego de surpresa, não tem isso de Stalin ficou deprimido, não sabia que a guerra ia acontecer. E eu estou especialmente curioso para saber o que é que ele e outros marxistas vivos na época falavam sobre o desenvolvimento do imperialismo. E ainda mais curioso para estudar autores marxistas que viram o pós-Segunda Guerra Mundial o estabelecimento dos Estados Unidos como única potência imperialista. Está aí uma situação conjuntural, o momento histórico, o tempo histórico que, sem dúvida nenhuma, altera a percepção clássica do imperialismo, seja de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de todos aqueles que escreveram pré-Segunda Guerra Mundial e, em alguns casos, até bem mais antes disso. Mas voltando para o tema do livro de Muniz Bandeira. Esse livro, pessoal, tá aí um livro que está fora de estoque no site da editora. Ele não dá para comprar na Amazon, ele está disponível até na estante virtual, mas a um preço caríssimo. Faz tempo que eu quero comprar esse livro, não tenho. E é gigantesco, inclusive. É um livro que tem, eu acho que umas 900 páginas pela própria extensão do tema tratado. Então é daquele livro que você vai ler aos poucos e que você vai voltar nele o tempo inteiro para lembrar de informações, para acessar dados que você esqueceu e por aí vai. Porque, como eu falei, é um livro que trata da conquista do Havaí e das Filipinas pelos Estados Unidos, pela intervenção estadunidense na Guerra de Independência de Cuba. Fala também do papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Fala da Guerra Fria, da criação de Israel, a descolonização afroasiática, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, Guerra do Vietnã. O que não falta é tema abordado. E esse é um livro que, apesar de difícil de comprar, você consegue baixar nos principais sites de download de livros. Então é isso que eu faço. Eu leio ele no meu Kindle, que é muito útil, inclusive, para isso. Baixo o PDF, baixo os arquivos, manda aqui para o Kindle e leio aqui. O quinto livro dessa lista e o segundo de Muniz Bandeira é o livro A Segunda Guerra Fria, Geopolítica e Dimensão Estratégica dos Estados Unidos. É um livro publicado em 2013, segundo o próprio autor. Ele desdobra, atualiza diversos temas do livro anterior, Formação do Império Americano. É um livro que foi provocado pelaquela série de revoltas em países do norte da África e do Oriente Médio, que ficou conhecida como Primavera Árabe. E ele escreve esse livro muito voltado para a perspectiva de uma futura... Veja, ele publica em 2013, mas ele escreve falando de uma futura disputa pela hegemonia entre Estados Unidos e China. Nos tempos atuais, essa disputa não é mais futura, ela já é mais do que presente. Muniz Bandeira foi um intelectual tão importante, tão conhecido no mundo inteiro, que o livro foi publicado ao mesmo tempo no Brasil, na Argentina, em Cuba e na China. Depois foi traduzido para outros países, mas ele foi lançado de maneira simultânea nesses países, no Brasil, na Argentina, em Cuba e na China. É um livro que vai abrir com as teorias que delineiam a estratégia dos Estados Unidos. Vai falar do uso de empresas militares privadas e a rede de bases militares dos Estados Unidos. Vai falar sobre aquelas revoluções coloridas. Vai falar sobre Xinjiang e a estratégia de pressão e de financiamento de terrorismo islâmico na província de Xinjiang para incentivar o separatismo dentro da China. Vai falar sobre a guerra ao terror, a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, o uso de drones durante a guerra ao terror, o papel que a Arábia Saudita e países do Golfo cumprem no financiamento do terrorismo,
a destruição da Líbia, o papel da OTAN, diversos outros assuntos. É outro desses livros gigantescos. Todos os três são calhamaços. Por último, o sexto livro é A Desordem Mundial, o espectro da total dominação. Foi o último livro de Muniz Bandeira, publicado em 2016, um ano antes da morte dele. É outro livro que eu também leio pelo Kindle. Todos os três eu não tenho nenhum desses livros. Fique à vontade aí se você quiser me dar de presente. Está na minha lista da Amazon no comentário fixado. É um livro que ele é muito próximo temporalmente da gente, nem completou 10 anos ainda. E a grande premissa do livro é a desordem do mundo atual. E é muito curioso porque o prefácio do livro já destaca a desordem na Ucrânia. A situação ucraniana em 2016. Vamos lembrar que em 2014 houve um golpe de Estado que ficou conhecido como Euromaidan, a Revolução Colorida na Ucrânia. E a partir dali começou a guerra civil no leste ucraniano. E para Muniz Bandeira, essa desordem mundial é a consequência da recusa dos Estados Unidos em aceitar que o mundo não era mais unipolar, que os Estados Unidos não eram mais capazes de falar e fazer tudo o que quisessem sem contestação. Vai dizer justamente que essa desordem é a recusa dos Estados Unidos em aceitar um mundo multipolar. E eu fico pensando como seriam importantes as análises de Muniz Bandeira se ele tivesse vivo nos tempos de hoje, né? E aí ele vai falar sobre a criação da OTAN e o papel da OTAN na divisão do mundo nas esferas de influência pós Segunda Guerra Mundial. Tema esse que é a raiz da guerra na Ucrânia hoje. Vai falar do reerguimento da Rússia no pós-Guerra Fria, da expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia, o apoio dos Estados Unidos a grupos terroristas no Oriente Médio para desestabilizar governos que os Estados Unidos queriam derrubar, como é o caso da Síria. Ele vai fazer uma discussão também muito importante sobre a relevância geopolítica e econômica do Donbás, a região ali entre Ucrânia e Rússia, onde estourou a guerra civil, onde se concentrou a guerra civil. Ele vai fazer também uma discussão muito importante, muito interessante, sobre um colaboracionismo ucraniano com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invade a União Soviética, na Ucrânia, uma série de grupos vão colaborar com a ocupação nazista. A liderança mais famosa desses grupos é o Stefan Bandeira, uma figura que hoje na Ucrânia foi reabilitada, é lida como um herói, uma figura que era um colaborador nazista. Era um ucraniano que colaborou com a ocupação nazista na Ucrânia. Muniz Bandeira também vai falar sobre o surgimento de grupos neonazistas depois desse golpe de 2014 na Ucrânia. Então é um livro que ele vai tocar em todos os principais temas do nosso tempo. Vai falar sobre a faixa de Gaza e as reservas de gás lá daquela região, vai falar sobre a ascensão do Hamas ao governo da faixa de Gaza, assuntos que todos vocês ouvem falar diariamente nos noticiários. Olha só, e de bônus ainda eu vou indicar que vocês leiam a entrevista de Muniz Bandeira para a Revista Ópera, link no comentário fixado, e as entrevistas que a galera da Revista Ópera fez com Domenico Losurdo, o historiador italiano com diversos livros publicados aqui no Brasil. E todas essas entrevistas tocam em temas muito importantes do mundo atual, as indicações de leitura para todo mundo que está começando e para quem também não está começando. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Tem bastante material para vocês aproveitarem aí. 6 livros, as entrevistas que estão divididas em várias partes. Todos os links aqui no comentário fixado. Eu peço que vocês comentem aqui, digam o que vocês acharam, se já leram algum desses livros, se já conheciam algum desses livros, mas ainda não leram. Qual deles você ficou mais interessado? Comenta aqui também se você tiver alguma sugestão que não foi contemplada nessa lista. Eu acho que o pessoal que está assistindo vai gostar dessa lista estendida. Eu também estou muito curioso para saber se vocês gostaram desse formato de vídeo. Muita gente me pediu indicações de leitura sobre diversos temas. Se esse vídeo tiver uma boa recepção, tiver um bom alcance, um bom engajamento, eu vou gravar um vídeo com indicações de leitura sobre teoria e história da guerra. Algo mais voltado para o campo de batalha, para movimentações militares propriamente ditas, mas isso vai depender de se vocês gostaram ou não. E caso tenha chegado até aqui e não viu ainda o vídeo que eu mencionei no início
desse aqui, o vídeo Para que serve a geopolítica, ele tá aparecendo na tela aí para vocês agora, é só clicar para ir assistir e presta bem atenção, porque no final das contas a guerra é muito séria para ficar nas mãos dos generais.